Jovens do nono ano, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que todos estejam bem, né? Então, possam aprender e absorver todo esse conhecimento. E hoje nós vamos lidar com essas três coisas: média, moda e mediano. Então nós vamos aprender até moda hoje. Então vamos lá. Então, medidas de localização. O que é a moda, né? Então, de um conjunto de dados, é o elemento mais frequente, ou seja, que se repete com o maior número de vezes. Então, veja só, algumas pessoas andam e dizem que estão na tendência ou estão na moda. Dizer que está na moda é dizer que está imitando outras pessoas, né? Então, quanto mais gente usa aquela determinada coisa, quanto mais frequência se encontra, se diz que está na moda. Então, moda nada mais é do que repetir as coisas com maior frequência. Então, quando você repete com maior frequência, aquela que aparece mais vezes é justamente a moda, né? É a imitação, certo? Quando você imita muita gente com o mesmo estilo, a mesma coisa, então você está na moda. Então, vamos lá. A seção de sapataria de homens de uma loja, de um centro comercial, durante um dia, vendeu 10 pares de sapatos dos seguintes números. Então, ele vendeu sapato número 39, 40, 42, 40, 39, 42, 40, 42, 42, 39, 43. Podemos dizer que 42 foi o mais procurado pelos clientes. Então, correspondente à frequência absoluta mais elevada. Então, dizemos que o número 42 é o que está na moda. É aquele que apareceu mais vezes. O 39 apareceu 1, 2, 3. O 40, 1, 2, 3. O 42 apareceu 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele apareceu 5 vezes. Então, quem aparece mais vezes é justamente a moda, né? Então, dizer que é a moda é fácil demais, né? Então, você olha quem é que aparece mais vezes. Aquele que aparece mais vezes é justamente a moda, ok? Média aritmética. A média aritmética nada mais é do que você somar todos os valores e dividir pela quantidade. Quando você soma todo mundo e divide pela quantidade, então você tem a média aritmética. Então, a média aritmética de um conjunto de valores é o quociente entre a soma de todos os valores e o número total de elementos. Então, um casal tem 5 filhos, com as idades de 9, 11, 12, 13 e 15. Então, ele quer saber a média das idades. Então, vou pegar o que tem 9, mais o que tem 11, mais o que tem 12, mais o que tem 13, mais o que tem 15. Somando isso aqui, 9 mais 11, 20. 20 mais 12, 32. 32 mais 13, 45. 45 mais 15, 60. 60 dividido por 5 dá 12. Então, a média das idades desses filhos é de 12 anos. Se todos apresentassem a idade de 12 anos, né, eles estariam na média. Então,
achar a média aritmética é somar tudo e dividir pela quantidade, ok? E o que é a mediana? A mediana nada mais é do que o termo central. Então, o termo que fica bem no centro. Só que tem dois detalhes importantes, né? Então, ó, para se determinar a mediana, deve-se começar por escrever os valores das variáveis na ordem crescente ou decrescente. Então, a primeira coisa que você vai fazer para encontrar a mediana é colocar os números no rol, né? Lembram lá do rol? O rol é ou colocar na ordem crescente contínua ou na ordem decrescente contínua, certo? Então tem que ficar na ordem. Se não tiver na ordem, se você não colocar na ordem, você não acha mediana, porque tem que estar ordenadamente. Depois que você ordena os valores, você vai ver qual é o termo central, né? O termo que está bem no meio. Só que tem duas condições. A primeira condição é quando ele for ímpar, e a segunda condição quando ele for par. Então, os valores ocupados quando ele for ímpar não tem dificuldade. Quando a quantidade de números é ímpar, você não vai ter dificuldade nenhuma. Porque o que você vai fazer? Você vai pegar a quantidade de termos, dividir por 2. Quando você dividir por 2, vai sobrar resto 1. Esse resto 1 é justamente o número que você está procurando, certo? Agora, se a quantidade de números for par, aí você vai pegar a quantidade de termos, dividir por 2, contar de um lado e do outro, só que menos 1. Esse resultado que você obteve, você vai ter que tirar 1. Quando você tira 1 de um lado e tira 1 do outro, vai sobrar 2 termos. Esses 2 termos, você tira a média aritmética dos dois. Então, vamos lá. Aqui, quando a quantidade é ímpar. Então, eu tenho o número 25, 22, 35, 28 e 35. Veja que eles não estão na ordem, né? Então, se eu quisesse a média desses números, o que eu ia fazer? Somar todos e dividir pela quantidade. Então, somando todos, 25 mais 22 mais 35 mais 28 mais 35 dá 145. São 1, 2, 3, 4, 5. 5 termos. Então, eu pego 145 e divido por 5, que dá 29. Essa é a média. O que é a moda? A moda é aquele que aparece com maior frequência. Ó. Veja que o 35 aparece mais vezes do que os outros. Então, ele é que é a moda. E como são 5 termos, é uma quantidade ímpar. Primeira coisa que você vai fazer, colocar no rol. Então, o primeiro menor elemento é o 22, depois o 25, depois o 28 e o 35. São 5 termos. Se você pegar 5 e dividir por 2, dá 2 e sobra 1. Ora, se dá 2 e sobra 1, então você vai contar 2 para um lado, 2 para o outro. E esse termo que ficou no centro é justamente a mediana. Então, a mediana aí é 28. Vamos ver mais um exemplo para fechar bonitinho aí. Veja que nós temos aí, agora, aumentou um certo número. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu tenho uma quantidade par. Como é a média? Somar tudo e dividir pela quantidade. Era 145 mais 33, vai para 178. Só que agora não é mais 5 termos, são 6 termos. Então, eu pego 178 dividido por 6, que dá 29,67. A moda não se alterou, né? Porque o número que apareceu aqui é diferente de todos os outros. Então,
a moda permaneceu 35. E qual é a mediana? A mediana você vai colocar na ordem, então 22, 25, 28, 33 e, por último, 35. Ó, são 6 termos. Se você pegar 6 e dividir por 2, vai dar 3 e não sobra nada. Então, o que você faz? Desse número 3 que deu, você tira 1. Então, 3 menos 1 dá 2. Então, você conta 2 de um lado, 2 do outro. Sobra o quê? Sobra 2 números, porque você tirou de um e do outro. Então, sobrou esses 2 números. O que eu faço com esses 2 números? Eu somo os 2 e divido por 2, porque é a média aritmética. A mediana vai ser a média aritmética desses 2 números. 28 mais 33 dá 61. E 61 dividido por 2 dá 30,5. Então, esse 30,5 é justamente a mediana. Então, para calcular a mediana, se a quantidade for ímpar, você não tem trabalho. Mas se a quantidade for par, você vai precisar fazer isso aí. Do resultado que você obteve, você tira 1, depois você soma os 2 que ficaram bem no centro e divide por 2, tirando a média aritmética. Então, pessoal, essas eram as 3 medidas estatísticas que a gente ia apresentar: média, moda e mediana. Né? Então, média aritmética é somar tudo e dividir pela quantidade. Moda é aquele que aparece mais vezes. E mediana é o termo central, quando a quantidade é ímpar. Quando a quantidade é par, vão sobrar 2, você soma os 2 e divide por 2. Pronto. Você aprendeu média, moda e mediana. Fácil demais, né? Então, essa era a nossa contribuição. Nós vamos passar uma pequena atividade, responder até quarta-feira. Então, valeu.